Nós temos ouvido muito falar sobre gafanhoto devorador, o cortador, o migrador. E se tem dito, né, que esses gafanhotos, eles atacam impiedosamente a vida das pessoas que não são fiéis no dízimo. Eles dizem isso. Que as pessoas que têm sido constantemente, né, ameaçadas dentro das igrejas, que esses seres são manifestações demoníacas. E que eles destroem totalmente a vida das pessoas que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. E eles dizem que esses gafanhoto, devorador, cortador, migrador, que eles atacam primeiro as finanças, depois atacam a saúde, depois atacam o casamento e etc. E isso vai acontecer com as pessoas que não deram o dízimo. Então é esse tipo de persuasão que eles têm usado. Ameaça, isso é ameaça. Como disse um dia uma pessoa, ameaça a Bíblia armada. Então, irmão, olha, nós temos ouvido falar também que quem não dá o dízimo não prospera, não fica rico, né? Vive tendo prejuízo quem não dá o dízimo. Quem não dá o dízimo, o dinheiro não dá para nada. Quem não dá o dízimo, o casamento não tem paz. Quem não dá o dízimo, os filhos adoecem, gasta com dinheiro, com remédio, aliás. Quem não dá o dízimo não consegue pagar as contas em dia. E tudo isso por causa desses devoradores que agem na vida das pessoas, não dão dízimo. Enfim, irmão, eu tenho certeza que vocês, como eu, têm ouvido falar muito, mas muito mesmo, sobre essas coisas. Eu já ouvi pregações, irmão, totalmente voltadas para impor terror nas pessoas que não são dizimistas. Pregações voltadas ali, direcionadas para impor terror nas pessoas que não são dizimistas. E eu também já ouvi pregações também sensacionalistas, certo? Para tirar o dízimo do povo com inúmeras promessas. Então, tudo isso que eles pregam aterrorizando o povo é baseado lá em Malaquias 3, do 8 ao 10, como nós já lemos. E também alguns usam Joel, né? O livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 1, no verso 4. Né? Porque lá em Malaquias 3 e 11, ele diz, né? E por vossa causa repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor. Então, quer dizer, lá Deus está dizendo que vai repreender o devorador lá dos judeus. E alguns usam, como eu já vi, pastores de igreja grande aqui em Fortaleza, homem doido por dinheiro, desesperado por dinheiro, e eles usando lá o livro de Joel, está lá no versículo 4 de Joel capítulo 1, que diz, o que ficou da lagarta o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto a locusta comeu, e o que ficou da locusta o pulgão comeu. Né? E muitos pregadores, líderes de ministérios, pastores, têm afirmado insistentemente que esse tal de lagarto, gafanhoto, a locusta, o pulgão, que eles são demônios. Eles têm dito que isso são demônios e o povo, irmão, tem acreditado nisso. Eu mesmo passei muitos anos da minha vida acreditando que esses bichos eram demônios. Que Deus estava se referindo a demônios. Muitos de vocês acreditaram nisso também durante muitos anos e outros estão acreditando ainda hoje que esses seres são demônios. Sim. E eu quero dizer para você, irmão, que sinceramente, eu fico até sem acreditar que hoje, após ouvir essas mensagens esclarecedoras que o Espírito Santo tem revelado nesses assuntos, alguém, né, continue acreditando, certo? Que o gafanhoto, a lagarta, a locusta, o pulgão, são demônios. Sim. Aí eu faço uma pergunta a você. Será que realmente esses gafanhotos, a locusta, o pulgão, a lagarta que Joel está falando são demônios? Será que realmente eles são manifestações demoníacas? Será que ele realmente está falando de demônio? Sim? Então por que, me responda, por que é que eles destruíam a lavoura do judeu? Eu nunca vi demônio comendo capim. Eu nunca vi demônio comendo pé de milho. Eu nunca vi demônio comendo pé de feijão. Por que é que a lagarta, a locusta, o pulgão, o gafanhoto comia a lavoura? Por que eles comiam a lavoura? Hoje os pastores não vão atacar, se você não der o dízimo, o devorador vai atacar a sua finança, vai atacar a sua saúde, vai atacar seu casamento, sua vida. Por que é que o devorador da Bíblia atacava a lavoura? Por quê? Você sabe muito bem. Porque a obrigação do dízimo era para o povo judeu,
E o dízimo não era dinheiro, o dízimo era o produto da terra, o grão da terra. Ele tinha que todo ano subir, de acordo com Deuteronômio 14, 22 em diante, todo ano ele tinha que subir a Jerusalém com aquele fruto da terra para celebrar diante do Senhor, comer aquele dízimo diante do Senhor. E a cada 3 anos, ao fim de cada 3 anos, nos 2 anos o judeu subia com a família e comia na presença de Deus. Se não desse para levar porque era distante, ele vendia o produto da terra, que era o dízimo, né? A 10ª parte de tudo que a terra produzia. Vendia, pegava o dinheiro e levava. E lá comprava vinho, cachaça, carne, comida para comer na presença de Deus, se alegar com a família dele, para aprender a temer o Senhor. Mas a cada 3 anos não, ele separava todos os dízimos, todos os judeus, colocava nas portas ali das suas casas, vinha o levita, o órfão, a viúva e os estrangeiros para pegar e levar para eles, né? Cada 3 anos era direcionado para os levitas, os órfãos, a viúva e os estrangeiros. Então era o grão da terra. Então por isso Deus enviava esses seres para comer o grão, as plantas dos judeus que não era dizimista. Eles leem Joel capítulo 1, né? Versículo 4, diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, o que ficou da locusta, o pulgão comeu. E eles dizem: está vendo aí, irmão? Se você não der o dízimo, a lagarta vai comer, a lagarta vai começar comendo na sua vida. E depois que a lagarta fizer o trabalho dela, você não vai ter paz, vai vir o gafanhoto. E depois do gafanhoto vem a locusta, depois da locusta vem um pulgão e vão deixar a sua vida um desastre. É isso que eles pregam. Mas eles não leem os versículos que vêm a seguir. Onde no verso 10 o Senhor diz: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, você está vendo aqui, o verso 10, 11 e 12, está falando que as árvores secaram, não estão dando seu fruto, porque o gafanhoto foi, a lagarta foi, a locusta foi, e o pulgão foi, e atingiram aquela lavoura. Sim, ele está falando que eles comiam, não era demônio, eu nunca vi demônio comer a figueira, eu nunca vi demônio comer a vide, nunca vi demônio comer a romeira, a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo, nunca vi demônio fazer isso. Amados, vocês precisam entender uma coisa. A nação de Israel era a nação que vivia da agricultura e da pecuária. E sempre que eles desobedeciam a Deus, insistiam e se desviavam dos caminhos do Senhor, o Senhor os castigava com todos os meus que atingisse o sustento deles que vinha da lavoura. Deus deixava de enviar chuva, por exemplo. Como está lá em 2 Crônicas 6 e 26, ele diz: quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e oraram nesse lugar, e confessaram o teu nome, e se converter dos seus pecados quando tu os afligir. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que quando os céus se fecharem e não houver chuva, por eles terem pecado contra ti, Deus castigava os judeus, não era enviando o gafanhoto para comer a lavoura, a lagarta para comer a lavoura, o pulgão para comer a lavoura, sim, a locusta para comer a lavoura, e Deus também pedia da chuva cair para destruir a lavoura deles, por causa do pecado deles não havia chuva. Deus atingia a fonte de renda deles que vinha da agricultura e pecuária. Agricultura, o plantio do grão; pecuária, a criação de animais, boi, o gado, as ovelhas, enfim, todo tipo de gado, graúdo e miúdo. Quem lembra aí dos dias do profeta Elias? Quando houve 3 anos e meio sem chover. Você lembra que a fome, a falta d'água, a seca, a falta do grão e muita morte de animais, de pessoas, havia por fome? O povo estava desesperado. Aquilo era o juízo de Deus por causa do pecado do povo. Aquilo era o devorador agindo. Deus enviava, meus irmãos, aquelas pragas que estavam descritas lá em Deuteronômio, capítulo 28. Lá no verso 15, 38, 39, 40 e o verso 42. Ele diz assim, ó, por isso que ele enviava essa praga para o judeu. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Está vendo? Primeiro ele diz aqui, se vocês não derem ouvido à voz do Senhor, o Senhor enviará essas pragas. Se vocês não derem ouvido à voz do Senhor, não cumprir os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, que incluía o quê? O dízimo. Se vocês não ficarem o dízimo do judeu, ele está falando aqui para o judeu.
Ele diz, eu vou enviar essas maldições e elas te alcançarão. Sim. E qual era as maldições? Verso 38. Ele diz, lançará muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Olha o que ele está dizendo. Sim. Verso 39. Plantará vinhas e cultivarás, porém não beberá o vinho, nem colherá as uvas, porque o bicho as colherá. Está vendo? Ele fala da lavoura, era o devorador. Ele disse, se eles não obedecessem à voz do Senhor, não cumprissem os mandamentos de Deus, não desse o dízimo lá, que era o grão lá para os judeus, para a religião judaica, Deus, eles lançariam muita semente, mas ia colher pouco, porque o gafanhoto ia consumir. Verso 38, 39, aliás, Deuteronômio 28. Plantará vinha e cultivará, porém não beberá o vinho, nem colherá uva, porque o bicho as colherá. Ia lá o bicho, a locusta, o pulgão, ia lá e comia. Verso 40 ele diz, em todos os termos haverá oliveiras, porém tu não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. E por que a azeitona ia cair da oliveira? Porque a locusta, o pulgão, subia no pé, né, no pé de oliveira e sugava a força dela, e impedia dela produzir o seu fruto. Verso 42, todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá, a lagarta consumirá. Está vendo? Então ele diz que a lagarta ia consumir. Isso aqui era o devorador, irmão. A lagarta, a locusta, o pulgão, eu estou tentando explicar para vocês, não eram demônios. Quando Deus diz, eu enviarei o devorador, ele diz que está dizendo que enviaria essas pragas, que eles vinham destruir a semente do campo, ele ia plantar, mas não ia colher muito, ia colher pouco. Isso quando Deus permitisse eles colher pouco. Porque muitas vezes ele não colhera nada. Aí os bichos morriam de sede, os animais que eles criavam morriam de sede, morriam de fome. A lagarta consumia, o gafanhoto consumia o que eles plantavam. O bicho sugava a força das vinhas e ele não conseguia colher, porque o bicho sugava, da oliveira também, sugava a força, ele não conseguia produzir. A lagarta consumia tudo. Lá no Salmo 105, mostra como Deus fez essas obras, dando um exemplo, como o Senhor operou lá no Egito. Lá no verso 33, ele diz assim, feriu as suas vinhas e os seus figueiras, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou Deus e vieram os gafanhotos e pulgão sem número. Não era demônio, era o gafanhoto e pulgão sem número. Vieram lá na praga que Deus enviou para o Egito. Verso 35 diz, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Está vendo? Está vendo aqui? Deus ordenou e vieram gafanhotos e pulgão sem números, milhões, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Então entenda, a lagarta, a locusta, o gafanhoto e o pulgão danificavam a lavoura dos israelitas. Portanto, meus irmãos, como o texto mostra claramente, meu irmão, esses seres não são demônios, e sim animais ou insetos devoradores que eram enviados por Deus como juízo sobre o povo. Você está lendo o contexto, que os pastores lêem um versículo aí pronto, joga terror no povo. Mas vai ler lá o livro de Joel. Vai ler, vai investigar aí o que era esse devorador, o que era esse gafanhoto, essa locusta, esse pulgão. Em hipótese alguma, eram demônios. Uma certa vez, quando eu preguei isso numa emissora de rádio, uma senhora ligou para mim. E a senhora ligou para mim e ela disse, pastor Jadel, aliás, ela passou uma mensagem. Pastor Jadel, me prove na Bíblia, olha o que ela perguntou, irmão, olha como o povo está cego. Ela disse, pastor Jadel, me prove na Bíblia que a lagarta, a locusta, o gafanhoto e o pulgão não são demônios. Ela pediu para me provar na Bíblia que a lagarta, a locusta, o gafanhoto e o pulgão não são demônios. Quer dizer, irmão, está cega, está cega. Pelo contrário, a pergunta deveria ser o contrário. Eu dizia, não, minha irmã, a senhora quem tem que perguntar ao seu pastor, para ele lhe provar na Bíblia que a lagarta, a locusta, o gafanhoto e o pulgão são demônios. Porque até onde eu sei, lagarta, locusta, gafanhoto e pulgão são insetos. E o seu pastor está dizendo que eles são demônios, então peça o pastor para provar. O irmão Washington, ele mandou uma mensagem muito interessante para mim. E ele mandou uma mensagem no seguinte, a última vez que ele foi numa igreja que ele congregava, que o pastor começou a falar aí de dízimo,
de devorador, essas coisas, ele pegou e entregou a Bíblia ao pastor. Pastor, pega aqui a Bíblia. O pastor pegou. Pastor, me mostra aqui na Bíblia onde é que está escrito isso aí que o senhor pregou. Que o devorador é um demônio, que o dízimo é obrigatório. Mostra aqui na Bíblia, pastor. Mostra aqui na Bíblia. Ele disse que o pastor, não, irmão, não está na Bíblia. Mas se não está na Bíblia, então não é porque a gente vai ter que parar de pregar porque não está na Bíblia. É claro que tem que parar de pregar, meu irmão. É lógico, pastor, que o senhor tem que parar de pregar porque não está na Bíblia. O senhor não tem direito de acrescentar às Escrituras aquilo que Jesus não mandou, aquilo que os apóstolos não pregaram. Inclusive, lá no livro da Revelação, que a gente chama de Apocalipse, ele diz: se alguém acrescentar alguma coisa àquele livro, vai ser acrescentadas maldições lá, que está escrito no livro. Se alguém tirar alguma coisa daquele livro, vai ser tirada a parte dele do jardim, da herança de Deus, do paraíso de Deus. Claro, ele se refere isso ao livro do Apocalipse, né? Mas, quero dizer que nós não temos o direito de acrescentar nada, nem tirar nada das Escrituras. Então, meu irmão, na verdade, vocês estão vendo aqui, Deus enviava a lagarta, a locusta, o gafanhoto, o pulgão, e eles devoravam, destruíam a lavoura dos judeus que não eram dizimistas, porque o dízimo era lei, era obrigação para eles e não para nós. E o dízimo e o devorador não eram demônios, eram insetos que iam para a lavoura dos judeus que não davam o dízimo. Isso foi mudado hoje, não existe mais, irmão. Então, se o dízimo era o grão da terra, então o devorador vinha sobre o grão da terra. Então, aí transfiguraram hoje o dízimo em dinheiro, que o dízimo hoje tem que ser dinheiro, é obrigatório ser dinheiro. E é obrigatório ser de tudo que a pessoa ganha, quando não era. O dízimo era só do que a terra produzia. O caba que vendia peixe, o caba que vendia, negociava alguma coisa, ele não tirava o dízimo daquelas coisas, era só do que a terra produzia. Tá? E não era o dinheiro, era o próprio alimento que eles levavam. E o devorador também transfiguraram isso aí em dinheiro, né? E o devorador, eles transformaram o devorador, que era a lagarta, o custo, o pulgão e o gafanhoto, transformaram o devorador, esses insetos, em demônios. Demônio. Então não é. Olha, eu vou explicar para você o que é um pulgão. O pulgão, que a Bíblia diz que era um devorador, os pulgões, irmãos, eles são pequenos. Eles têm no máximo 5 milímetros, né? Acho que é a metade de 1 centímetro, 5 milímetros de comprimento, né? Eles são insetos sugadores da seiva. Eles prejudicam, as culturas, e não apenas pela sucção da seiva, mas pela inoculação de toxinas transmitidas por viroses. E essas toxinas transmitidas por viroses, elas causavam o dano mais sério. Por quê? Porque os pulgões são capazes de desenvolver resistência contra pesticidas químicos. Ele chegava lá na lavoura, pequenininho, 5 milímetros de comprimento, e ali eles iam sugar a seiva, aquela seiva que dá força à planta, para poder a planta produzir. E assim ele prejudicava a agricultura, o plantio. E não só pela sucção, por sugar a seiva, mas também eles liberavam ou inoculavam, colocavam dentro ali uma toxina que transmitia uma virose, uma doença que fazia a árvore murchar, e ali a árvore deixava de produzir o fruto. Essa era a força mais perigosa do pulgão. Então o pulgão, aquele inseto pulgão fazia isso na lavoura do judeu. E a lagarta, como todo mundo conhece a lagarta ela ataca a estrutura produtiva das plantas, mas ataca também as folhas, as vagens, o grão e os frutos das plantas. E ela costuma ficar próxima às folhas e às vagens. A lagarta costuma ficar próxima ali. A lagarta, ela sobe numa planta que foi plantada, e ela destrói ali, ela come a planta, come não só a planta, come também as folhas, e come também as vagens, e o grão também, e os frutos também. A lagarta come uma maçã, come a folha da macieira, ela come até o grão, ela come. Então ela é uma das pragas principais, mais destruidoras, É uma lagarta, é um inseto. E o gafanhoto? O que é um gafanhoto? O gafanhoto é um bicho parecido com um grilo, Um grilo meio grande, da família do grilo, é parente do grilo. Não sei se ele é primo, o que é que ele é. Eu sei que ele é da família do grilo. Que ele se alimenta de todo tipo de planta. Ele come todo tipo de planta. Principalmente algumas aqui, a folha do milho, citros, folha de algodão, o arroz, a soja e as pastagens, que é a grama também.
come também a alfava e o eucalipto, mas ele come de tudo, tudo, principalmente esses aqui, tá? Então eles andam, os gafanhotos andam em nuvens, e eles causam estragos às lavouras em várias partes do mundo. Só para você ter uma ideia, uma nuvem de gafanhoto pode ter 10 milhões de gafanhotos numa nuvem de gafanhoto. E os gafanhotos comem de tudo que eles veem pelo caminho. Eles voam de um terreno para o outro, verdejante, né? Vai de um terreno para o outro. Quando devora até a última folha da vegetação, ele voa para outro, voa para outro. E só para você ter uma ideia, o estrago que esses gafanhotos podem causar numa lavoura, eles se alimentam pela manhã e pela tarde. Eles chegam a comer 3.000 toneladas de vegetação num só dia, uma nuvem de gafanhoto. É muita coisa. Então, irmão, era esse tipo de praga que Deus enviava. Era isso que Deus enviava, você entendeu? Esses insetos, eles não são demônios. Nós estamos vendo aqui que esses insetos, eles são animais. Insetos devastadores quando invadem uma lavoura ou um campo mesmo. O migrador, o cortador, o devorador, a lagarta, o pulgão, a locusta, o gafanhoto, nunca foram. E nunca serão demônios. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. E Deus não estava ali usando linguagem figurativa não, meu irmão. Deus estava falando de uma forma literal. Deus estava prometendo enviar esses insetos para destruir a lavoura dos israelitas idólatras que abandonavam a palavra do Senhor. Sim. Aí eu digo a vocês, enquanto vocês não abrirem os olhos, vocês vão continuar sendo explorados. O dízimo dessas pessoas, a oferta dessas pessoas nunca estão sendo recebidas por Deus, nunca. Porque essas ofertas não estão sendo dadas com amor, do jeito que o Novo Testamento ensina, do jeito que nós pregamos ontem, com voluntariedade, com espontaneidade, sem esperar nada em troca, sem medo de devorador. Então, Deus só vai receber quando é dado com alegria, quando é dado com coração. A pessoa quem estipula o valor que vai dar, o quanto vai dar, não é o pastor que estipula. Não é o que está escrito no envelope, você tem que dar 10%, você tem que dar R$100, R$1.000. É você, a Bíblia diz que é você quem coloca no coração, 2 Coríntios 2:7. Cada um contribui de acordo com o que propôs no coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então quem dá a oferta com medo desses bichos, Deus não está recebendo. Então entende isso, irmão, pelo amor de Deus. Não podemos continuar na ignorância. Esse devorador não são demônios. Eles são insetos, é muito claro isso, é muito claro. Nós não podemos continuar cegos. Não podemos continuar tapados quanto a isso, uma doutrina tão simples. Pergunte seus pastores, irmão, pegue a Bíblia, pastor, me mostre aqui onde é que a Bíblia diz que o devorador que Deus mandava para a lavoura do judeu era um demônio. Me mostre aqui, pastor, me mostre. Porque, meu irmão, lhe diga uma coisa, o pastor vai encontrar algum versículo para distorcer, para tentar mostrar para você. Vai falar, não, isso era manifestações demoníacas. Não era, não era. Esse devorador comia a planta, comia o plantio. Deus disse, eu vou mandar o devorador, mas se você der o dízimo, eu repreender o devorador por causa de vocês. Então, meus irmãos, vocês têm que esclarecer isso, vocês têm que sair disso. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar a igreja, não. Temos que ajudar. O Novo Testamento ensina que nós precisamos ajudar. E o Novo Testamento ensina que nós temos que ter amor para ajudar, que temos que ter alegria para ajudar, que temos que ser espontâneos para ajudar, voluntários para ajudar, temos que ser generosos para juntar. Mas nós não precisamos estar calculando uma 10ª parte, quantos por cento, 11%, 10%. Não. Fazendo com amor e com alegria. Mas não do jeito que os pastores estão ensinando hoje. Então, irmãos, eu quero colocar aqui algumas coisas diante de vocês em relação a isso, né? É muito simples, vocês já estão entendendo aí que o devorador não é demônio, você já está entendendo isso, né? Graças a Deus, irmão, estou entendendo. O povo que está me ouvindo aqui é um povo da verdade. Embora, provavelmente, eu não faço ideia quem está me ouvindo. Tem dezenas de pessoas me ouvindo agora. Dezenas de pessoas me ouvindo. Então, eu não faço ideia quem está me ouvindo, aonde você está, quem é você, eu não faço ideia. Eu acredito, né, que tem muitos que estão me ouvindo, que são pessoas que nos amam, que têm crido nessa mensagem, nessa palavra, têm visto a fidelidade dessa doutrina, têm visto a seriedade desse ministério. Mas acredito também que tem pessoas nos ouvindo que são pastores, que nos odeiam, que são pessoas que têm ódio de nós, né, que nos perseguem, enfim. Mas enfim.
Então, seja quem for você que esteja me ouvindo, abra o seu coração para entender isso. Meu querido pastor, se tem algum pastor me ouvindo aqui, em nome de Jesus, abra seu entendimento, meu filho. Pastor Jardel, mas se nós pregar isso, como é que vai sustentar a obra? Irmão, não é porque a obra tem que ser sustentada que nós temos que adulterar uma doutrina. Essa é uma das maiores perguntas das pessoas. Pastor Jardel, tudo bem, se o dízimo não é obrigatório, como é que nós vamos sustentar a obra de Deus? Meu querido, eu lhe pergunto, se a obra de Deus tem que ser sustentada, Deus há de dar um jeito, Deus há de prover. O que nós não podemos estar fazendo é mentindo para o povo, ou explorando o povo, ou enganando o povo quanto a isso. A obra de Deus vai ser sustentada, Deus vai mover corações, meu amigo. Deus vai tocar em pessoas, até mesmo sem você pedir. Até não precisa você ficar apelando aí, né? Eu estou tranquilo, irmão, porque eu sei, eu estou há 6 anos nessa caminhada de reforma, nessa caminhada de batalha pelo Evangelho, e tenho visto a provisão de Deus, sei que tudo que acontece é Deus me provando, é Deus, e Deus tem a provisão, Deus tem tudo guardado. Irmão, está aqui esse envelope, foi ungido no monte, foi consagrado, bote aqui, meu irmão. Quem aí quer dar uma oferta de ouro, meu irmão? Dê uma oferta de ouro, é R$1.000, Deus vai multiplicar 10 vezes. Você quer dar uma oferta de prata, dê R$50, Deus vai multiplicar 10 vezes. Isso é falsa doutrina, isso é exploração financeira, meu irmão. Nós temos conhecido um Deus provedor, temos conhecido um Deus que cuida de nós, não precisamos, irmão. Se nós somos chamados para pregar a verdade, nós temos que ir com ela até o fim. Se um dia nós não puder pagar o aluguel, nós vamos congregar no meio da rua, vamos lá para a praça. Juntos, irmão, a igreja não é esse prédio de pedra, não, meu irmão, a igreja somos nós. O templo não é essa estrutura de concreto, não, o templo é você, sou eu. Se nós se reunirmos embaixo de um pé de manga, bem ali, embaixo de um pé de goiaba, bem ali no meio da rua, ali está a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Ai, mas tem que pagar aluguel, vamos vender feijoada para os irmãos, vamos fazer um bazar, vamos fazer uma rifa, um sorteio, não sei de quê, vamos vender um CD, pastor, para poder juntar dinheiro para pagar aluguel. Não vamos vender nada, porque os recursos que entravam na igreja primitiva eram ofertas voluntárias, e é assim que nós vamos, em nome de Jesus, até o fim, meu irmão. Eu não tenho que vender nada para juntar dinheiro e pagar aluguel, não tenho que vender feijoada. Se for fazer uma feijoada é para dar de graça para os irmãos. Eu não tenho que vender pastel, coxinha, salgado ou café. Se fizer pastel, coxinha, salgado ou café, é para dar de graça para os irmãos. Eu não tenho que vender roupa usada, fazer bazar, brechó. Se tiver roupa usada é para dar para os pobres. Eu não tenho, meu irmão, que está fazendo rifa, de jeito. Eu não tenho que estar fazendo nada para vender nada. Nada. Se fizer alguma coisa é para dar de graça para o povo. Para dar de graça para as ovelhinhas queridas, amadas do meu Senhor Jesus, que ama essas ovelhas e está cansado de ver elas ser explorada e quer conduzir elas debaixo da graça, debaixo da benção. Então, meu irmão, é assim que nós vamos fazer e vamos ver a provisão de Deus como temos visto até hoje. Agora, meus amigos, pastor, você que está me ouvindo, pregador, você que está me ouvindo, dirigente de ministério, você que está me ouvindo, então você não precisa estar desesperado. Não precisa. Então não adianta o crente vir dizer, já vinha dizer para mim, já vinha dizer para os irmãos da igreja, os irmãos da igreja foram lá pregar para alguns que não era, o dízimo não era obrigatório. Não, mas como é que a obra vai sustentar? Meu irmão, o povo de Deus é voluntário a ajudar. O povo de Deus tem um coração grande para ajudar. Não precisa dar, porque porque tem que dar por obrigação. Não. Não. E ninguém vai vender a casa que mora, meu irmão, para ficar morando embaixo da ponte, não. Fique com a sua casinha, tem o seu carrinho, fique com o seu carrinho em nome de Jesus, né? Agora, claro, se o seu carro é Land Rover, venda seu carro, aí venda. Land Rover de R$300.000, aí você pode vender, comprar um carro aí de 40 ou 50, ainda sobra R$250.000. Aí dá para você fazer muita coisa, ajudar os irmãos pobres, ajudar a obra missionária, enfim, aí dá para você fazer muita coisa, né? Mas você não precisa vender as coisas que você tem dentro de casa, tá? Esse evangelho explorador que está aí. Então, irmão, olha, aí eles vão e dizem o seguinte, né? O poder de persuasão que eles dizem que o pregador tem que ter para poder o povo dar o dízimo. Ele diz assim, olha, aí eu quero fazer aqui umas perguntas baseadas no que eles dizem para o povo. Por exemplo, se Deus promete riqueza, prosperidade para quem é dizimista, me responda uma coisa. Por que a maioria dos crentes fiéis no dízimo, vamos usar aqui a palavra dízimo, né? Já que nós estamos pregando aqui que o dízimo não é obrigatório. Se os pastores dizem que Deus promete riqueza para quem é dizimista, por que a maioria dos crentes fiéis no dízimo não são ricos? Me responda isso.
Por que é que tem crente dizimista? A maioria dos crentes dizimistas fiel são pobres. Pessoas simples, de pouco recurso. Por quê? Eles não dizem que é para ficar rico, por que é que não fica rico? Por que é que a maioria dos crentes fiel no dízimo não tem nem casa própria para morar? Por que é que a maioria dos crentes fiel no dízimo não tem nem carro próprio para andar? Hã? Por que que muitos crentes, mesmo sendo fiéis no dízimo, não usam roupas nem sapato de marca? Eles não dizem que é para comer o melhor dessa terra? Então por que que não tem? Por que que a maioria dos crentes fiéis nos dízimos não come o melhor nos melhores restaurantes? Por quê? Era para comer. Ele não diz, ó, você vai comer o melhor dessa terra. E por que não está comendo? Por que que a maioria dos crentes fiéis no dízimo não come o melhor dessa terra? Por quê? Por que que muitos dos crentes fiéis nos dízimos estão endividados, mesmo sendo dizimistas, estão endividados? Por que que crentes fiéis nos dízimos atrasam suas contas muitas vezes, ficam apertados? Por que que os crentes fiéis no dízimo ficam apertados muitas vezes? Não era para ficar apertado. Ah, tem alguma coisa errada, irmão. Você está dando dízimo? Aí eu estou, pastor. Então, aí o pastor já fica ali sem saber o que dizer. Ah, é porque você não está dando com fé. Não tem negócio de fé. Eles dizem que quem der vai ficar rico, né? Vai ficar folgado. E eles não estão ficando. Me diga uma coisa, irmão. Se dá o dízimo, repreende o devorador. Eles dizem que tem que dar o dízimo, vai repreender o devorador, que o devorador é um demônio, né? Nós já vimos aqui que o devorador não é um demônio, não tem nada a ver isso. Mas eles dizem que quem dá o dízimo repreende o devorador, porque é então que pessoas fiéis no dízimo estão sendo enganadas. Sim, o devorador, né? O dito cujo devorador está lá enganando eles no comércio deles. Eles estão perdendo alguma coisa. Se o crente que não dá o dízimo tem prejuízo, por que é então que quem é fiel no dízimo também tem prejuízo? Não devia não ter, né? Irmão, se você não der o dízimo, você vai ter prejuízo. Irmão, se você não der o dízimo, as portas do seu comércio vão se fechar. Por que é que pessoas fiéis no dízimo estão fechando as portas dos seus comércios? Tem crente fiel no dízimo, rapaz, que é dizimista fiel e está quebrando, o comércio está quebrando. Quebrou. Sim. Me diga, se quem dá o dízimo tem que ser cabeça e tem que estar por cima, né, como eles dizem, né? Por que que a maioria dos dizimistas são empregados e ganham salário mínimo? Não era para estar por cima, não era para ser cabeça? Era para ser proprietário, patrão e não empregado, né? É isso que eles dizem. Eles dizem, né? Dizem que o migrador, o tal do demônio migrador, que não é demônio coisa nenhuma, mas eles dizem que o demônio migrador ataca a família, depois ataca o casamento e a saúde dos que não dão dízimo. Então, me diga, por que é que dizimistas fiel estão com problema no casamento? Por que é que dizimistas fiel estão com problema na família? Por que é que dizimistas fiéis estão gastando com remédio, problema de saúde? Por quê? Não era para pegar isso só em quem não dá o dízimo? Se você não der o dízimo, o devorador vai trabalhar no seu casamento, depois vai para a sua saúde, depois vai para as suas finanças. Então por que quem dá o dízimo está tendo problema no casamento? Está tendo problema na saúde, nas finanças? Está gastando com remédio. Se você não der o dízimo, você vai... Ah, pastor, olha aqui pelo meu filho está doente. Que, irmão, você é dizimista? Não, sou não. É o devorador, irmão. Porque você não dá o dízimo, é o devorador. Aí é? Então por que é que o fulaninho dá o dízimo e o filho dele também está doente? Hã? Por que ele também está gastando? Ô, pastor, eu tenho gastado tanto com remédio. Sabe por quê, irmão? Porque você não dá o dízimo. É? E por que é que o outro irmão também é dizimista e está gastando tanto com remédio? Então você está vendo como é enganação, é enrolação? Então, irmão, porque se o crente que não dá o dízimo tem doença dentro de casa, por que é que os que dão dízimo também gastam com remédio? Hã? Não tem explicação. Ele diz que as portas vão se fechar para quem não dá o dízimo. Por que é que tem dizimista fiel que as portas estão fechadas também? Será que Deus não aceitou o dízimo deles? Será que Deus só abençoa alguns e outros não? Sim? Será? Será que o Deus que eles estão pregando aí é um Deus de 2 pesos, 2 medidas? Um Deus que faz acepção de pessoas? Porque se o Deus dele diz que quem der o dízimo vai prosperar, então era para prosperar todo mundo que dá o dízimo. Tanto faz o dízimo ser R$1.000 como ser R$10, era para prosperar. Mas, e Deus, o Deus deles aí está fazendo acepção de pessoa? Não, porque o dízimo daquele ali foi mais, por isso eu vou enriquecer ele. O dízimo desse aqui é só R$50, eu não vou enriquecer ele não. Vou mandar a doença para cima dele. Isso é o Deus deles lá, né? É?
Irmãos, tem muita gente gastando com bebida, com prostituição, e estão prosperando. Estão ficando cada vez mais ricos, mesmo sem ser dizimista, e sequer conhecem a Deus, muito menos dá o dízimo. Por que que a maioria das pessoas ricas não conhece a Deus? E nem mesmo, né? A maioria das pessoas ricas não conhece a Deus. E mesmo assim elas são ricas. Têm uma vida regalada, tranquila, mesmo sem ser dizimista. Por quê? Porque aqui os ricaços do Brasil nem conhecem a Deus sequer, mas eles andam de carro luxuoso, enquanto o dizimista fiel não tem carro nenhum para andar. Porque aqui muitos ricos que não conhecem a Deus comem o melhor dessa terra, usam o melhor dessa terra, enquanto dizimistas fiéis vivem cheios de privações e apertos. Irmãos, essa aqui são apenas algumas perguntas para que vocês possam meditar e abrir os seus olhos, para que vocês possam enxergar esse grande engano emocional que estão fazendo com vocês. Tudo que eles estão pregando aí, meu irmão, não passa de blá blá blá. Porque se o que eles pregam sobre o dízimo fosse verdade, então tudo seria 1001 maravilhas por dizimista. E na verdade não está sendo, meu irmão. Não está sendo, a verdade não é essa. Sim, se tudo que eles pregam por dizimista, então todo dizimista ia ter um carro bom. Todo dizimista ia ter a casa própria, a casa boa. Nenhum dizimista ia ter problema de doença dentro de casa. Nem ia gastar com remédio. Nenhum dizimista fiel, sim, ia estar endividado. Nenhum dizimista fiel ia fechar o negócio e estão fechando. Se o que eles pregam fosse verdade, nenhum dizimista seria empregado, só seria patrão. Nenhum dizimista ia ter problema no casamento. Se o que eles pregam é verdade, nenhum dizimista teria problema de vício na família ou qualquer outro tipo de problema. Não ia ter problema. Se o que eles pregam é verdade, não ia ter problema. Mas isso aqui, irmão, é para mostrar para vocês que o que eles pregam é só uma pressão psicológica. É uma prisão psicológica que eles estão colocando em vocês. Vocês têm que se libertar disso. Ajudar a obra de Deus? E ao próximo? Isso é importante demais. Isso agrada a Deus. Agrada. Mas fazer por obrigação, fazer esperando 10 vezes mais, fazer com medo do devorador, crendo em mentira, com medo do devorador, e isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Quero lhe dizer, irmão, continue ajudando a igreja, com quanto você quiser dar, mas se fosse feito de coração. Se fosse feito de coração. Não porque é obrigatório, porque não é obrigatório. Não vou dar com medo do devorador, nem esperando 10 vezes mais. Mas se fosse feito de coração. Se fosse feito com amor, com alegria, com voluntariedade. Isso, meu irmão, seria bonito e louvável diante de Deus. Mas não esperando nada em troca. E nem com medo do devorador. Eu quero que vocês entendam definitivamente que nós estamos no tempo da lei. Aliás, nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Nós somos cristãos e não judeus. A nossa doutrina é a nova aliança pelo sangue de Cristo e não a antiga aliança com sangue de bodes. Nós somos discípulos de Cristo e não de Moisés. O nosso culto é cristão e não judaico. Quero que vocês entendam isso. Se vocês entenderem isso, meu irmão, então a coisa vai mudar. A igreja vai continuar entrando dinheiro na igreja, o povo vai continuar ajudando a igreja, mas agora diferente. Sem medo, sem barganha. Eu vou dar e vou cobrar de Deus. Eu vou dar e Deus vai me dar 10 vezes mais. Se o povo aprender a doutrina da forma correta, o povo vai ajudar da forma correta. E Deus vai se alegrar e Deus vai receber. Mas enquanto vocês insistirem nesse erro, nesse engano, Deus não vai receber um único centavo que vocês estão dando. Então depende de você. Lembrando, como você viu, devorador não existe. É uma história para boi dormir que inventaram. É uma história de caronchinha. É uma história de um conto de fadas. Certo? Toda contribuição feita hoje na obra do Senhor deve ser feita voluntariamente, com amor, com alegria no coração. E não com tristeza nem por necessidade. Então, é isso. Eu queria mostrar para vocês isso. Que Deus coloque esse esclarecimento no coração de vocês. Que Deus abra o entendimento de vocês para isso. Em nome do Senhor Jesus.